Manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta. E ela tá aqui comigo, minha bruxa, minha amigaça, né, cara? Eu já falei que nós somos almas gêmeas de coração, não sei porquê, gosto muito dela. E ela fez uma viagem pro Japão. Ela foi fazer um caminho no Japão, ela cansou, ela falou que andou pelo mundo já, cansou, só faltava o Japão. 35 dias no Japão, num caminho, né? É um caminho sagrado. Anne Fabris. Anne, tudo bem? Como é que tá, Aninha? Boa tarde a seus ouvintes, boa tarde aos peregrinos e amigos que espero que estejam me ouvindo para compartilhar dessa minha experiência que eu voltei, a palavra que eu defini para mim, assim, encantada. Olha só, essa foi a palavra. Qualquer viagem que a gente faz, qualquer viagem, por mais simples que seja, a gente volta diferente. Tudo, qualquer cantinho que você vai, você se depara com uma cultura. Pode ser um dia em qualquer lugar. Não interessa. Uhum. Aí você fica 35 dias viajando num caminho especial, exclusivíssimo no Japão. Né? Como é que foi isso tudo? Vai. Então eu acho que tem que começar lá pelo princípio. Em 2018, a Catarina de Florianópolis, minha amiga peregrina, chegou de Shikoku, que eu nem tinha ouvido falar em Shikoku, 2018. Chegou de lá, me telefonou e disse assim: eu tô chegando de Shikoku, é a tua cara esse caminho, tu tem que fazer. Eu disse: como assim a tua minha cara? Nem sei que Shikoku é esse. Nem sei que Shikoku é esse. Foi que eu disse. Aí comecei a pesquisar, aí ela disse assim, aí eu disse assim: passa o contato, como é que foi isso? Como é que tu fez? E foi desse jeito. Aí ela me passou o contato de uma pessoa de São Paulo, que é peregrina. Hoje a Margot. Ela é de origem japonesa, tá? Os pais nasceram lá e vieram criança para o Brasil e eles ficaram em São Paulo, no interior de São Paulo, não lembro o nome da cidade, e ela foi criada pelos pais e a avó, os pais saíam para trabalhar e a avó só falava japonês, frequentou uma escola de japonês até 10 anos, o contato dela era, a língua materna dela era o japonês. Então ela tem toda essa história que eu fui saber lá no caminho conversando, como é que tu chegou a fazer isso? Como é que tu tá aqui? Eu fui conversando com ela ao longo do caminho. Achando que ela era distante daquilo, ao contrário. Não. Era a vida dela. O nosso grupo foi o 14º. E aí ela é peregrina e começou a organizar grupos para fazer esse caminho. Esse caminho, ele é milenar, tá? É um caminho, vou falar assim, se as pessoas estão me ouvindo, assim, para poder entender. O Japão é uma ilha. Tá? Mas tem mais de 4.000, é um arquipélago, uma ilha não, é um arquipélago, tá? Shikoku é uma ilha, tem mais de 4.000 ilhas. Então, o Japão, ele é dividido em províncias, tá? Tem 4 províncias. Nós circulamos por 3, tá? No caminho foi só Shikoku. Aí vem lá do norte, Hokkaido, norte, aí vem vindo a região de Tóquio, tá? Depois mais aqui embaixo tem outra e aqui embaixo tem a ilha de Shikoku. Tá? Então a gente foi até Dubai até Kansei, já era a parte de Shikoku, aí fomos para Tokushima, ficamos um dia se adaptando e imagina Shikoku, Florianópolis. Tá? Uma ilha Floripa, assim. É uma ilha do tamanho de Floripa, mais ou menos. Então tem montanhas, tem rio, tem mar, tá? E aí tu circula em torno dela. Esse caminho começou, tem 1.200 quilômetros com 88 templos. Aí eu trouxe, esse aqui eu comprei lá num dos templos, ele tá todo em inglês, tá? Mas é um material que não tem aqui, então... 88 templos. 88 templos, tá? Esse aqui é o mapa do caminho. São templos budistas? São templos budistas e santuários shintoístas. Às vezes tem um ao lado do outro, às vezes tem um perto do outro. O budismo e o shintoísmo são coisas muito diferentes? O budismo vem de Buda, os shintoístas são divindades. Então eu teria que estudar para poder falar sobre isso, para poder entender. E a gente identifica um e outro pelas características físicas. Mas olha só, você nunca tinha ido pro Japão? Nunca. Imagina. O Japão... na minha adolescência, ir por Japão era algo impossível, porque era do outro lado do mundo. Até teve um fato que a gente estava, eu e a Agar é uma paulista, e aí a gente assim, foi muito de descobrir as coisas, de circular, de ter contato com as pessoas, e aí nós entramos numa lojinha lá, eles vendem muita coisa assim, usada, vamos dizer assim, é tudo coisa boa, mas assim, eles botam lojinhas pequenininhas, então tipo, como é que a gente chama? Não é brechó, não, que é tipo coisas antigas. Antiquários. Tipo antiquário, sim, mais ou menos nesse nível, tá? Que tu encontra peças lindas
num preço relativamente possível de ser comprado, tá? E aí tinha um casal de idosos, tá? E a gente entrou para circular porque tinha umas coisas ali em madeira. Japonês, tá? Tudo japonês, tá? E aí a senhora, eu conversando com ela assim, mas assim, de gesto, né? E dava para se entender, tá? Ela perguntou, are you from? Aí eu disse, from Brasil. Tá bom. Aí ela assim, Brasil! Japan? Brasil. Ela arregalou um olho. Para ela tão distante quanto para nós, né? Igual. Então a surpresa de ter brasileiro lá, legal, e naquele lugar pequeno, num lugar pequenininho, a loja que nós entramos, nós não estávamos entrando em loja. Aquela loja nos chamou a atenção. Eu peguei uma pecinha, comprei uma pecinha em madeira. A Agar também comprou uma outra pecinha. Tu pensa na alegria. Ela falava inglês ou não? Ela só are you from. E depois a gente se entendia no dinheiro, essas coisas assim. Tá. Então a mesma admiração que a gente tinha, o pessoal de lá, e nós éramos peregrinos, então a gente é diferente, o peregrino é diferente de turista. É tratado com respeito diferente? Muito com respeito, muito, eles querem conversar na própria ilha. A ilha eu entendi, eu vim com uma definição, talvez eu esteja distorcendo ou falando uma coisa que não é, mas eu entendi a ilha como algo raiz. Depois, quando é que eu fiz essa comparação? Quando a gente terminou o caminho, foi para a ilha principal e começou a circular por algumas cidades. Tá. Então eu entendi assim, o vestuário, o idoso com roupa típica, as ruas estreitas, eu medi o tamanho de terreno em passos. As casas, uma coladinha da outra, 18 passos era o tamanho do terreno. E uma casa ao lado da outra com centímetros de distância, tá? A rua não dava 10 passos e era rua para 2 carros. Um silêncio, não tinha cachorro, não tinha barulho, não tinha nada. Em vários momentos eu disse assim, ó, eu falava alto para as meninas, né? E aí eu dizia assim, meu Deus, parece uma cidade que não tem ninguém. Mas assim, horário que para nós seria 10 da manhã, 1 da tarde, hora de circulação, né? Nada. Um silêncio total. Foi um caminho totalmente diferente. Então, desde que a Catarina me falou, 2019 eu fui fazer o caminho de Assis. Tá. No caminho de Assis tinha uma peregrina de origem também, Nicei, e nós comentamos, e ela estava se organizando para fazer esse caminho sozinha, porque ela já conhecia, tá? Aí ela mandou buscar esse livro e me mandou de presente quando nós chegamos no Brasil. E aí eu comecei a ler esse livro. Tá. Só que uma coisa é tu ler sem conhecer. Sim. Agora eu pego aqui, isso aqui. Passei aqui, isso Nossa, é verdade. É totalmente. Então agora eu já retomei, tá? Em algumas coisas, tá? Para poder até me sentir mais segura. Olha, então, mas agora... vamos lá. Era um grupo só de mulheres, como é que foi? Um grupo, aí eu fiquei, olha só. 2019 eu ganhei esse material, 2020 veio, eu estava lá na Itália e a Margot fez contato comigo, Anny, tu vai fazer o caminho em 2020? Aí eu disse assim, agora eu não vou, porque eu tô na Itália. E aí veio a pandemia. Tá. A pandemia, tinha um grupo lá, na pandemia tinha um grupo, eles conseguiram fazer um trecho, mas começou toda aquela dificuldade de aeroporto, teve várias situações. E 2021 não teve. 2022 eu me organizei para fazer em 2023, já tinha pago, já comprado passagem e adoeci. Foi aí que entrou. Tá. E aí, quando eu estava na químio, eu dizia, o Japão me espera, o Japão me espera. Na verdade, se tornou mais sagrado ainda. Meu Deus! Tá. Então, as pessoas não têm dimensão do que isso significou. E aí, eu já fiquei na lista automaticamente com a Margot. Tá. A hora que o médico liberou é agora. Os grupos são pequenos. São 8 peregrinas e mais a Margot. E esse grupo foi formado pela Margot, eu não conhecia ninguém, são todas de São Paulo. Tá? Todas as pessoas, para sair 35 dias, não é qualquer pessoa que pode sair. Então, são todas aposentadas, tá? Quem trabalhava era eu e a Renata, que também é psicóloga, que tem 50 anos. Então, nós fizemos todo o caminho de mochila, tá? A mochila era uma roupa no corpo, uma na mochila e as coisas que a gente precisava. Então, nós carregamos mochila o tempo todo. Dos 88 templos, a gente fez 30 definidos pela Margot. Nós saímos daqui com um roteiro. Porque é impossível fazer os 88, imagina. Não, tu vai ficar
um tempão lá para fazer, são 1.200 quilômetros, tá? De carro tu faz num dia. Tá? De carro. E lá tu faz, a gente não viu o cavalo, porque aqui o peregrino, de bicicleta a gente chegou a ver umas 2, 3 pessoas, ciclista. Lá, mas que eram japonês, tá? E peregrinos de fora, a gente via assim nas estações. Era um caminho assim, ó. Aqui a gente vai e a gente chega numa basílica, a gente chega num santuário, a gente chega numa catedral. O final do caminho é esse. Lá não. Lá é diário. Cada templo ele tem. É um caminho novo, imagina. Cada novo entre aspas, é milenar. Sim, mas assim, mas caminho novo para mim. Pro peregrino. Pro peregrino. Então, assim, cada templo ele está designado para a mulher, para o trabalhador, para alguma coisa. E aí tu te coloca naquele momento. Eu sou bem católica, assim, sou praticante, mas assim, não importa ali é espiritualidade. A gente não precisa pensar na religião, pensa na espiritualidade, na conexão com o Criador. Agora, eu quero saber o seguinte, como é que é a energia entre os peregrinos? Porque eu imagino que se estabeleça uma conexão meio que, né? Vem essa conexão, porque você está caminhando junto, automaticamente você vai, né, se relacionando com as pessoas e as conexões vão surgindo naturalmente. Vão surgindo naturalmente. Não é só caminhar junto, é conviver junto na mais profunda intimidade. Imagina, né? Então, assim, a gente dormia junto, a gente compartilhava junto, a gente dormia quarto compartilhado, banheiro compartilhado, além até com outros peregrinos, tá? E o nosso grupo, todo mundo maduro, assim, e a conexão é ritmos diferentes, jeito diferente, e a conexão que tem que existir é respeito. O respeito sempre tem que respeito. Tem quem gosta de cerveja, tem quem não gosta. Tem quem, aí já se agrupam, ali já vão, isso aqui é a turma do vinho, é a turma da cerveja. Então já fico meio perto para facilitar a logística também. Eu não bebo, então eu vou pro outro lado, então a outra também não, entendesse? E aí vai. Então, assim, no caminho a gente vai se conectando pelo ciclo da vida, pelo ciclo da família, tá? Então a gente conversava algumas coisas sobre, uma tinha neto, outra tem neto, a outra tem filho que vai casar. Então, assim, a gente se conectava com essas experiências e as coisas do caminho, então a gente vai se estabelecendo alianças. Naturalmente, e a coisa funciona. Quando você fala que vai ficar 35 dias viajando, é óbvio que muitas pessoas próximas, você é louca. Você é louca, a Anne tá louca agora, enlouqueceu, agora vai sair viajando. Mas o caminho, ele é muito pra você, né? Ele é só pra você, né? Ele é pra mim, é da gente. Ele é seu, é só seu, né? Não adianta, né? Não adianta, mas você ficar 10 horas me explicando tudo, que eu não vou viver o que você viveu. Não vive. Não tem Não como, vive, né? Porque é só tu ir. Hoje de manhã veio uma pessoa que vai fazer a caminhada da peregrinação da Santa Paulina, que tem o desejo de fazer Compostela. Aí eu disse assim, se tu tem desejo, eu te explico, te passo o material. E aí ele veio lá de Laguna, tá? E aí aquela angústia, eu disse assim, então, calma, primeiro nós vamos pensar, aí fui indo, pelo menos organizar a ideia, passei alguns materiais. Organizar essa cabeça. Só pra organizar, tá? Aí eu disse, tu vai treinar com mochila, empresto a minha, essa peregrinação tu vai fazer de mochila, tu vai ver se tu te adapta com essa mochila ou um outro tipo, tá? E tu vai ver. Uma série de questões. Tem uma série de questões, assim, é só caminhar? Não é só caminhar, é tu ouvir. Aí entra para qualquer um que quer começar, tá? Auscultar-se, escutar o seu corpo. O corpo dá sinais de cansaço, de dor, e a pessoa, não, eu consigo mais pouquinho, eu consigo. Não é assim. Então o corpo às vezes adoece pelo fato de a gente não dar atenção e prestar atenção mesmo ao sinal que ele está dando. Olha só, agora você falou de doença, caminhando 30 dias, é óbvio que vem dores, vem momentos ruins, não são só momentos maravilhosos. Como é que é uma que me pediu se eu tinha um remédio para dor de cabeça, porque como quando a gente vai para um país e a gente não conhece a estrutura daquele país, eu saio daqui com um kit não é grande, mas o mínimo de medicação. Para febre, para dor, para diarreia, para dor de estômago, é um antibiótico que não fiz uso. Mas tá lá, né? Mas tá lá, tá? Quantas farmácias eu vi em Chicoco? Nenhuma. Nada. Eu não via. Se bem que a gente tá no caminho, mas a gente fica nos lugares que tem movimento ali, né? As cidades são pequenas, são pequeníssimas. Tipo o que, assim? Tipo bairro, deixa eu ver, tipo...
Olha, tem lugar uma que Nova Veneza, assim, ó, muito menor? Pequena, é um bairro, coisa pequenininha. Tu passou e já foi, assim, meio espalhada. É uma assim, cidadezinha. não tem... Coisa mais linda, tem muita coisa, tem muita foto, assim, muita coisa que ainda tô fazendo, escrevendo para poder contextualizar, né? Mas assim, eu não sei nem te dizer aqui o que pode ser. Mas, Wani, vamos lá, quando chega no Japão, né, qual é a sensação que você tem? É o chegar, sabe? Não tô acreditando que eu tô aqui. Porque o chegar é sempre uma coisa, né? Você olha assim. Então, chegar foi assim, ó. E outra, você é um analfabeta. É. Quando você chega, você é um analfabeta. Nossa, no Japão, você olha pra tudo e tá, daí? Tudo, as placas, tudo. Que é diferente a Margot inglês, né? fala, escreve, tudo. Então, nós estávamos, primeiro que a gente estava segura. Tá. Então assim foi uma coisa bem legal. Então a gente desceu em Kansai e depois a gente foi para Tokushima e a gente pernoitou em Tokushima 2 noites, tá? E aí a gente foi para se adaptar ao fuso, porque também tem a questão do fuso, são 12 horas de diferença. É muita coisa. É muita coisa. A então a gente foi, né? a gente foi numa exposição de arte, de quadros, que estava sendo inaugurada naquele dia. Ele é um pintor famoso do Japão, tá? Até no meu Face conta um pouquinho sobre isso. A gente saiu desse show, a gente foi para um outro show típico de danças japonesas, também num teatro, num outro lugar, tudo vai caminhando, porque tu tem que te adaptar. Nós íamos naquele dia subir um teleférico, mas ele estava em concerto, então não deu para subir, manutenção, não deu pra gente subir. E aí dormimos, no dia seguinte a gente contornou essa cidade num passeio de barco, tendo um olhar diferente. Então a gente passeou, depois fizemos mais algumas coisas e no outro dia é que a gente começou. Aí começa o caminho. Aí começa o caminho. Tá, são quantos quilômetros por dia? 20, Depende. 30? Não dá pra gente... Às vezes é 20, às vezes é 15, às vezes é 10. E o que foi de diferente lá, né? Como a gente foi de um templo pro outro, tu imagina, a gente circulou por todos esse caminho aqui, ó. Toda essa região. Mostra a câmera aqui, vai. Ó, aí, toda essa região aqui. Então Tá. a gente acabou tendo que estava numa região, tinha que ir para outra. Aí pegava transporte. Tá? Então a gente pegou trem, a gente pegou ônibus, a gente pegou bonde e no total de caminhada do caminho marcado pelo relógio, por um aplicativo, tá. 200 quilômetros. Tá. Apesar de ter feito ainda usado o transporte, né? O transporte deles ainda. Transporte impecável. Limpeza. Então assim, ó, limpeza, silêncio, não tem um barulho, não tem lixo. O teu lixo em todo o Japão, tu carrega e tu só vai fazer o descarte quando tiver uma lixeira pública. Tá. Os banheiros em todos os lugares que a gente foi, todos, estação, praça pública, no meio do caminho, o banheiro impecável. Tem até um filme que eu comentei com uma pessoa e ela lembrou do filme Dias Perfeitos, tá? E que dá para ver direitinho a sensação de prazer que a pessoa que cuida dos banheiros, tá? E de respeito que ele tem com quem faz uso, de ele deixar aquele ambiente limpo para quem vai vir para utilizar. É uma cultura muito diferente, né? Sensacional. Então assim, vaso aquecido, ducha de diferentes jatos, não, impecável. Tudo assim. Isso aí eu tô colocando no... O que você achou mais alucinante? Mais alucinante, assim, mais diferente para mim foi o ofuror. Por quê? Tomar banho? Tomar banho coletivo. Tá, tomar banho coletivo? Banho coletivo. Tá lá pelada? Todo pelado? Como é que é? Explica isso aí, pelo amor de Deus. Calma aí. Explica isso aí. O mais, assim, que me chamou mais a atenção. Em alguns lugares, o banho, todos os banheiros, a maioria dos banheiros, eles têm banheiras. Tá? Então, tem a banheira, eles usam muito banheira, tá? Em alguns lugares que a gente ficou, alguns templos, tem hospedaria, em outras que não eram do templo, mas a gente ficou em outras hospedarias, tá? Típicas deles. O banheiro é coletivo, separado por gênero, masculino e feminino, e aí a ducha é presa na parede, tu usa um banquinho, eles usam
sempre um tecido ou uma esponja para tomar o banho, então eles se esfregam muito, tá? E aí tu usa aquela duchinha. Às vezes é uma ao lado da outra. Às vezes, assim, tem uma mureta que dá uma separadinha. Para dizer, tá? Que dá uma separada. Para dizer que dá uma separada. Tá? E aí, saindo dali, eles vão para um ofurô, uma piscina aquecida térmica. Tá? E todo mundo nu. Tá? É peladão mesmo? Todo mundo. Isso é comum, é muito engraçado. Isso aí faz parte da cultura deles. Tá. Aí no quarto em que a gente tá, a gente recebe um roupão. Tá. Vai de roupão até este lugar, tá? E aí ali deixa o roupão numa sala. Imagina a higiene. Então é assim, ó. Tu sai do quarto, tu bota tu chega lá, tu tira a tua bota e tu bota um chinelo. Tu vai até esse lugar. Quando tu vai entrar nesse lugar, tem outro chinelo. Tá? Então, tu tem, às vezes, 3 pares de chinelo à disposição, um não entra no outro. Se tu levanta de madrugada no quarto, tem um chinelo. Quando tu vai lá no banheiro, lá no corredor... O banheiro tem outro chinelo? Tem outro chinelo que tu só pode entrar no banheiro com aquele chinelo. Tá. Mas até a gente pegar essa rotina, esse hábito... Olha, era confuso. Imagina. Tá? Porque assim, a gente chegava, deixava a bota na porta já. Porque é uma coisa de respeito. Lá eles têm isso, né? Muito forte, né? Os templos, por exemplo, a gente entrava, tem todo o portal, né? E aí tem um degrau de madeira alto. Aquilo significa, esse lugar é sagrado. Então aqui é o respeito. A partir do momento que tu bota o pé pro lado de lá, aqui é de outro jeito. Então o que Mundano, exatamente a palavra que foi usada. Fica pra rua. Tá, então, quando tu te coloca nessa posição, nessa condição de peregrina e que tu estás indo para aquele lugar sagrado, aí vem, como é que eu tenho que ser? Tá. O que é o sagrado? Então, assim, ali entra silêncio. A gente, deixa eu ver se eu acho aqui que eu trouxe. Acho que tá aqui. Essa papeleta aqui, ó. Essa papeleta a gente colocou nome, a data. Cada um colocava um pedido e esse pedido foi para o caminho inteiro. Tá? E o nome completo e o país. Isso aqui... Está tudo escrito aí? Anne, Fabris, Brasil? Não, aqui... não, esse aqui eu trouxe o modelo, porque eu fazia caneta. Tá. Aí cada um desse aqui, tá? Aonde a gente entrava, tinha 3 altares. A gente deixava 3 desse aqui, em cada lugar que a gente foi. Então nós visitamos 30 vezes 3. 90 papéis. Aí era o mesmo pedido para os 30. A gente acendia, a gente chegava, tem sempre um espaço, uma fonte com água, uma caneca com cabo. A gente tinha que lavar primeiro a mão direita, depois a mão esquerda, virar a sobra da água na caneca para limpar o cabinho, botava ali virado, o que viesse depois fazia, mas tinha vários. Dali a gente, tipo, se purificando. Aí a gente acendia uma vela, uma por espaço, então eram 3 também por dia, por espaço, também, mais o incenso, que era o perfume. Sim, para dar o aroma, o perfume também. Aí tem o espaço também, o incensário. Então, o ritual de estar lá, e se entrava em oração. Não se podia bater foto, por exemplo, do que estava lá dentro. Tá, entendi. Tá, a gente só batia do lado externo. Tá, mas gente usou a oração sua, né? A minha oração, mas cada algum mantra, alguma coisa assim, não tem nada? Não tem nada. Não tem ninguém cantando, não existe? Aí que eu quero entrar, tá? Aí quando chegava os finais de semana, tá? Tinha muitos japoneses em grupos, principalmente idosos, tá? Nos santuários. E aí eles tinham um coordenador espiritual e a gente ficava ali observando, mas entrava no clima deles, a gente não entendia nada, mas a sintonia tu ia. E aí o peregrino, todos eles com um jaleco branco, que a gente tem um jaleco branco amarrado, tá? O cajado o peregrino também usa, e tem o guizo. O guizo seria para assustar se tivesse algum bicho, alguma coisa amarrado, tá? Ou qualquer outro cajado. Eu não levei daqui, comprei lá. E o chapéu, aquele chapéu, eu não sei como é que é o nome, assim, de palha, tá?
que é para proteção também. Que é para proteção também, e é um chapéu que tem dentro, eu acho que tá aqui, ó, vai aparecer depois aqui, todo de palha, ele tem uma armação de ferro, tá? No início, assim, até foi desconfortável, até porque o ferro batia aqui na testa e às vezes machucava, assim, até a gente se acostumar com aquilo ali. Pegamos muito frio. Muito mesmo. Muito frio. Mas frio quanto? Assim? Negativo. 3 graus, 2 graus negativos. É bastante. Um dos dias que ficou para dar uma passeada, foi alugado isso já estava previsto no programa, a gente pegou neve assim, ó. Ah, que loucura. Loucura. Caminhando na neve? A gente não chegou a caminhar na neve. Poxa, daí tem mais um grau de dificuldade. Sim, mas a gente caminhou, tá? Em áreas bem escorregadia. Porque não batia sol, e com aquele frio. Tá, você vai falar na volta, vai, Anne Fabris comigo aqui, a minha psicóloga peregrina, numa viagem incrível pelo Japão, 35 dias, qual o nome? Shikoku. Caminho de Shikoku. Caminho de Shikoku. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Você trouxe até doce de Japão, como é que é o nome? Você não lembra o nome disso aí. O nome disso aqui como é que é? A gente já esqueceu, não sei mais agora. Tá, depois a gente mostra, a gente já volta tá lá, ó. Aqui no Manos Radio Show. De volta na 92, o Manos Radio Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta. Hoje os caminhos nos conectam, os caminhos sagrados nos conectam. Ela está comigo aqui, minha psicóloga peregrina, Anne Fabris, ela que foi para um caminho sagrado, 35 dias no Japão, ela foi fazer o caminho de Shikoku, e a gente tá falando sobre muitas coisas, né? Eu perguntei para você o que você achou mais diferente, né? Você tava falando para mim lá que tem um alerta do Japão, porque a história do terremoto, quer dizer, é meio constante, é muito louco isso lá, mas você falou uma coisa, do social, né? Você falou que viu idosos trabalhando, é muito diferente daqui. Isso me chamou muito a atenção, muito, assim, de tu estar caminhando e tu vê muito idoso, assim, trabalhando. É uma ilha, Shikoku é uma ilha, tá? São ilhas com material vulcânico, tá? A gente chegou aí numa praia, e aí tinha até areia escura, tá? Então, assim, pouca plantação. Que é sedimento de vulcão, né? De vulcão, lava, tá? Montanha. E assim, ó, a gente chegou aí num restaurante, num lugar pequenininho, tá? Eu e a Agar. E aí tinha 2 idosas, mas idosas, eu pela aparência, assim, um olhômetro, uns quase 80 anos, tá? Uma que atendia o cliente, limpava a mesa, recolhia a louça da mesa, levava para trás do balcão, que eu estava na frente, então eu fiquei só observando, tá? Lavava a louça, e a outra que estava na cozinha e trazia a comida, tá? Então, assim, este foi num outro lugar que a gente foi, que foi logo no primeiro dia, que a gente foi num parque lindo em Tokushima, lindo demais, um parque público gigante, e era de manhã, e eles estavam montando barracas, e quem estava sendo as pessoas daquelas barracas? Idosos. Todos idosos, trabalhando. Idosos. Frio. Tinha o caminho de cerejeira, assim, que tava os botões, foi o primeiro contato, assim, que eu abracei realmente as cerejeiras, assim, não tem, porque do lado de um rio, e aí tinha grama, tinha aquele caminho todinho, ia ficar a coisa mais linda, né? Mas eles o frio atrasou a floração. Então a gente ficou muitos dias, a gente pegou toda a floração, do botão até em lugares diferentes. Mas a gente pegou toda a floração, que a cerejeira chamam de sakura, né? Então, nesse período da floração total, é muito japonês na rua com a roupa típica. É casamento, tem muitas fotos, são noivos. Fica muito bonito, imagina. Lindo, aquelas roupas tradicionais deles, são famílias inteiras, tem famílias, pessoas que alugam, tem lojas especializadas no aluguel dessa vestimenta. Então é muito diferente, assim, é muito lindo, tá? E aí eles ficam transitando em muitas fotos, e eles permitem a gente bater as fotos, assim, porque realmente é muito bonito mesmo. E aí eles aproveitam os parques para fazer piquenique. Então a gente viu famílias inteiras, inclusive idosos em cadeiras de roda com cuidadores, tá? Muito idoso,
tá? Aproveitando, curtindo, assim, com bastante prejuízo em função da idade, cadeira de roda e tal. E assim, o cuidador com uma roupa específica, assim, a gente percebia que tinha uma relação de cuidado, tá? Então, assim, tinha isso, tinha os piqueniques embaixo das cerejeiras, tinha muita gente, assim, fazendo book também, assim, tu vias aquelas meninas, bem diferentes. Tá, tem uma coisa que eu sei que quando você viaja, puxa o microfone um pouquinho mais pertinho de você, só um pouquinho, aí, ótimo. Quando você viaja, tem algo que sempre preocupa, a alimentação. Todo lugar que você vai, você fica preocupado, porque o nosso corpo reage de maneiras diferentes com alimentações que não estamos acostumados. E você foi para um lugar que a alimentação é muito diferente. Olha, foi bem no caminho, tá? Por isso que eu disse que era uma ilha raiz para mim. No caminho, depois assim, olhando o meu Face, tu vai ver, eu não sei nem nomear o que eu comi, tá? Mas era muita, peixe cozido de manhã no café da manhã. Peixe, imagina. Muito, é ilha, tá? Muito, é tudo mar, tá? Então, peixe, camarão, alga, tinha alguns legumes às vezes sim, mas assim, tinha ovo, conforme o lugar, ovos fritos, mas é um frito diferente que a jama fica inteirinha crua. Então assim, teve coisa que eu não comi, eu respeito deles, mas eu preciso me respeitar, ainda mais que eu tive um problema de saúde, então eu não podia correr risco. E tem também a reação disso tudo, que é muito problemática, você tá caminhando. Então assim, tinha gente no nosso grupo, tinha peregrinas que gostavam muito de determinadas coisas e a gente fazia troca, ou isso aqui é teu, isso aqui é pra fulano, isso aqui. Então a gente fazia esses câmbios, esse assim, ovo né? cru tu perde. Não, tinha assim, ou nem toca, né? Aquela coisa assim, não. Então teve essas coisas também. Mas você permitiu experimentar ou não? Eu experimentei bastante, assim, o peixe. Teve um caldo, assim, por exemplo, aprendi a comer hashi, não tem talher, né? É só o hashi. Só o hashi. Na ilha foi assim, né? Então, assim, determinadas cores, tinha cores também, sabores e coisas que tu não identificava o que era aquilo, tá? Aí eu experimentei, tá? Mas assim, vou te dizer que me apaixonei, eu não me apaixonei. Quando a gente terminou o caminho e foi pra ilha principal, primeira coisa que eu procurei, um café com leite, porque lá não tem. Não existe café? Não tem, é muito difícil. Café. Tem máquina. Em lata. Em lata, máquina de refrigerante, suco, água, café, achocolatado, tem tudo que é esquina quase. Tá? Mas eu queria assim um café quente na xícara, alguma coisa, um pão. Com leite. Nossa, pão d'água, né? Nossa, isso é artigo de luxo. Agora assim, a arte de cozinhar dele, eu curti, nós somos num dia, lá era em Tóquio, num bairro que eu não lembro o nome, e assim, era um prédio com, não sei se 6, 7 andares, cada andar era uma linha de produto que tu gostaria de comprar, assim, né? Eu só fiquei no térreo, aonde tinha verdura, primeiro tinha biblioteca, livraria, me encantei com os livros, tá? Livraria e restaurante, frutas, doce, e eu fiquei só curtindo aquilo ali, porque para mim, eu vi o Japão como uma verdadeira obra de arte na culinária, assim. É muito lindo, assim. Tudo bonito, tem uma coisa deles, assim. Né? Você trouxe um doce, mostra ali o doce que você trouxe, que bonito, vai. Quem tá em casa não vai ver. A Anne trouxe um doce pra gente, é um doce de arroz. Doce de arroz, esse com limão siciliano. É tipo uma gelatina, é muito diferente. Eu acho que entra aqui uma coisa que eu comi lá que eu não conhecia. Eu comprei inclusive aqui agora em pó, que eu não testei ainda, mas eu vou testar. E eu comi muito. O que é? Agar. Eu comprei na farmácia Ávila. É uma... como é que chama? Vem do mar. Uma alga? Uma alga. Uma alga. Uma alga. Aí a gente, num templo, tinha uma idosa que morava ali do lado e eu vi aquela coisa toda vermelha assim ao lado. Perguntei o que era, agar. Então daquilo ali é que sai, é tipo uma gelatina. A gelatina, se tu não deixar na geladeira, ela desmancha. Esse agar pode ficar fora da geladeira. E aí é tipo um copo de suco, assim, com aquilo ali duro e com frutas dentro. Então tem mix de fruta, tinha maçã, tinha pêssego, tinha laranja. Mas fruta eles plantam lá? Não, era tudo enlatado. Eles não plantam nada, né? Eles não têm. Não, o que eles plantam lá?
A gente viu laranja. Arroz, a gente sabe que ele planta muito. A gente, assim, ó, dependendo da época que tu vai pegar, igual aqui, né? Sim. Tá caminhando por aqui, conforme o lugar que tu for, ou tá crescendo, ou tá ceifado, ou tá colhido, ou, entendesse? Mesma coisa. Então, assim, a gente viu laranja, aquelas laranjinhas pequenininha, a gente viu limão, bastante limão siciliano, lá é muito limão siciliano, nabo, tá? Nabo em conserva, eu não entendi o que era aquilo plantado, era uma coisa comprida assim, com um pedaço pra fora. A gente não come muito nabo aqui, não é mas nosso. Pensa, né? numa coisa boa. Que não é nosso, né? Pepino, aquele pepino que a gente come no sushi, Tá. Esqueci. Cinomono lá? Isso, Esse aí, tá. O pepino, o nabo feito meio parecido, o gengibre. Bastante, igual como aqui, tá? Que mais? Sushi você não comeu lá? É que sushi dizem que no Japão é diferente. É tudo diferente. É diferente. A Koga fala que no Japão o sushi é pra data comemorativa até pra eles. Não é uma comida que... Não. Uma coisa que chamou bastante atenção também é a quantidade, a fartura que tem e a diversidade da comida pronta nas lojas de conveniência ou supermercado. Como assim? Tem comidas prontas? Tem comidas prontas. Nos supermercados tem um espaço com uma pia, um micro-ondas, mesa, cadeira, guardanapo. Pra você comer ali. Pra comer ali. E muita gente come ali. Então eles comem muito fora. Fruta nos mercados não tem a variedade que tem aqui, tem pouquíssima. E caro, imagina. Tudo caro, tá, mas tudo caro. O que é caro? Tá, leite. Leite também a gente não vê, iogurte a gente vê pouco. Leite, aí eu disse assim, mas a gente não vê leite aqui, né? Eu disse assim, a gente não vê vaca por aqui, né? Porque a gente vai caminhar no interior, que a gente estava no interior, que era pra ver vaca. Dava pra ver vaca, cavalo, essas coisas. Eu não vi nada disso. Aí elas comentaram, na região norte do Japão, em Hokkaido, na parte mais fria, é de onde vem a parte leiteira. A produção leiteira. Então, assim, é coisa que a gente não conheceu, né? Então, e leite, assim, por exemplo, que a gente ia se servir, era assim, ó, uma caixinha assim, um negocinho assim. Parecia brinquedinho. Abre, descartável e bota aquilo nos Estados ali. Unidos, aquele leitinho. Aquele leitinho e aquilo ali. Você acha que você nem sabe o que é aquilo lá. A banana eu cheguei a ver, não lembro mais de quanto que era a banana. Um iene hoje eu acho que é 0,039 do real. Eu não sei quanto é que tá. Deixa eu ver aqui. Ver quanto é que tá. Um iene real, vamos ver quanto é que é. Um iene é 0,039. Então, ou seja, bom, nosso dinheiro não vale nada. Não vale nada. Nossa. Deixa eu falar do dinheiro. Isso aqui é uma coisa bem legal, tá? Eu disse assim, eu não posso esquecer de falar isso. O dinheiro no Japão, tá? Isso aqui é a espécie. Eles te dão uma bandejinha, eles não pegam na mão e tu coloca na bandeja. Você não bota a mão no dinheiro? Eles não botam a mão no dinheiro. Aí depois, se eles vão dar o troco, tudo na bandeja, tá? E aí, outra coisa, o dinheiro não é... Aqui a gente não faz assim? Inclusive o modelo de carteira? Não existe isso? Não, porque no lugar que tem, que não tem a bandeja, que não tem a máquina específica, tudo é colocado na máquina. E não pode dobrar? Não, o dinheiro nós levamos todo em espécie, tá? Nós levamos em espécie. Aí como é que funcionou o dinheiro para nós, né? Nós levamos em dólar. Quando chegou no Japão, a gente primeiro desceu no Japão, no próprio aeroporto, a gente já procurou uma casa de câmbio. Já troca pra iene? Já troca pra iene. Então, eles entregam pra gente já na bandeja também, tá? As notas em espécie. É muito diferente. É muito diferente. Outra coisa que a gente precisou levar, moedeira. De moeda. Porque eles usam muita moeda? Muita. E a gente aqui no Brasil nem usa mais. Nem usa mais. Muita moeda. Então, quem vai é uma dica, tem que levar uma moedeira e eu levei um envelope, mas o envelope amassava, né? Então eu botei numa cartolina, num negócio assim, tipo isso aqui, tá? Que dava certinho a nota pra não amassar, e aquilo dentro de um saquinho plástico. Tá, mas eu todo cuidado. Dá um exemplo de alguma coisa que custava lá, um café na máquina, era um ien, 2, 10. Meu Deus. Para o pessoal ter noção quanto é que custa, lembra? Então eu vou dizer uma coisa que aconteceu, foi uma coisa bem... Eu sou obrigada a compartilhar porque foi muito engraçado.
eu já tinha feito o caminho, pô, eu tô falando desse caminho faz anos, né? Sim, você vê lá aqui, em você casa, fala que você vai falar. Aí tu ninguém aguentava. Ninguém mais aguentava, né? Então, assim, e tudo eu dizia sobre, eu tenho que economizar pro Japão, porque não sai barato também, né? E aí, na sexta-feira à noite, já em Tóquio, tá? E vínhamos embora sexta-noite. Vínhamos embora segunda-feira, tá? Os Almir assim, aquela carretilha, tá? É de origem do Japão, não sei o que, não sei, de pescar. Aí eu disse ele assim... queria se aproveitar de ti. Não, aí eu disse assim, tu tá louco, né? Isso é sexta-feira à noite aqui, cara, amanhã é sábado e domingo. Eu nem sei onde é que tem esse negócio aqui. Olha só, aí eu disse assim, tá, vou ver o que eu vou fazer. Imagina em Tóquio, o que eu conheço de Tóquio? Japonês, né? Não, eu tive que rir, né? Mas eu disse assim, calma, respira, né? Aí a cabeça tá boa também, né? Aí eu peguei, ele só mandou, ele disse, eu vou te mandar foto. Ele mandou a foto, eu olhei, eu comecei a pesquisar onde é que tinha no Japão. E aí me concentrei, aí vai o pensamento positivo, né? Aí no dia seguinte de manhã eu disse assim, Margot, tem uma coisa pra te falar? Tu acredita? Tu acredita que todo esse tempo eu falando do Japão, o meu marido me pediu uma carta, se eu não achava dessa marca aqui. Ela assim, não acredito. E nós tínhamos ido sexta à tarde, o dia inteiro, pra compra. Dia inteiro. Eu não fui pra comprar, mas eu podia ter visto, né? Aí... Quer ter pedido antes, né? Aí ela disse... em Tóquio, como é muito movimento, ela convidou 3 amigas dela para ficar com a gente e a gente dividiu o grupo. Para não ser muito complexo. Exatamente, uma estratégia dela. E foi excelente, maravilhoso. Mais rápido, mais prático. Mais rápido, mais quem seguro. Queria. Tinha gente que queria comprar. Então foi lá, quero isso, quero aquilo, não sei o que, né? Tá? E aí ela pegou, aí ela disse assim, manda para mim isso. Eu já tinha o endereço, mandei para ela. Ela pegou, mandou para essa outra que estava comigo. E a gente teve afinidade também, tá? Eu e mais uma outra, a gente ficou ali. E a Margot junto. Aí a gente foi indo. Eu disse assim, meu Deus, eu ficava de olho, onde é que tinha, né? Mais ou menos, né? Eu não entendia nada também. Não entendia, mas pelo caminho eu ia ver, né? E lá é tudo aberto, sábado e domingo. Então, tava tranquilo, tá? Quando a gente tava num determinado bairro bem conhecido de Tóquio, uma delas disse assim, eu queria o teatro. É um teatro só os artistas são só homens, é um teatro bem antigo. Aí eu disse assim, eu não tô muito afim. Eles fazem papel de mulher, uma coisa bem tradicional deles. Eu nem sei te dizer. É bem tradicional deles. É uma coisa bem tradicional deles. E aí eu disse assim, eu não tô muito afim, eu quero conhecer, porque vou ficar presa ali dentro, eu quero aproveitar, passear. Aí essa amiga dela, a Margot e mais uma outra, nós 4 ficamos livres. E fomos indo. Chegamos naquela rua famosa, aquele cruzamento famoso, tá? Fomos de trem, tivemos que pegar um trem, mas indo naquela direção, que era o programa que a Margot tinha visto. Para todas. Elas quiseram ficar ali, então foram depois. E pertinho desse lugar tinha o quê? A loja especializada da marca que ele queria. Que é exatamente o que ele queria. O que ele queria. E aí, olha o espaço, tá? Todo de vidro, nas prateleiras, chaveado, tá? Aquilo era igual a joia. Carretilha, molinete, é uma Disney para pescador, tá? Tudo que tu imagina. Eu não circulei pela loja, só fiquei ali, porque eu tava usando o tempo delas também, né? Também tem que se dar conta, né? Aí eu cheguei pro senhor. Na loja. Mostrou a foto? Mostrei a foto. Um senhor idoso, também idoso. Mais de 70 anos. E aí, essa amiga dela, ele começou a perguntar o tamanho do peixe, onde é que pescava, se era de rio, se era de mar, o peso do peixe, a espessura da linha. Pô, eu não entendo nada. Vai saber, né? Tá? Começou tudo, né? Aí eu disse assim, ele olhou a foto, eu disse assim, acho que é pra essa aqui. Apontei, né? Aí eu pedi pra ver. Ele foi lá, pegou uma bandeja, a chave, botou uma toalha de bandeja, pegou a peça, botou aqui, aí ele fez assim, ó. Tá. Eles entregam tudo assim. Tá. E fazem assim. Então, gratidão é a palavra o tempo inteiro. E elegância. Sempre, né? Tudo muito. Agora, me perguntasse do preço. Eu vou lá fazer toda essa logística. Tu acha que eu vou estar vendo o preço? Não, né? Não, tá eu louco, só né, disse assim. Me dá, essa né? quero. Me dá. Aí. Se fosse ou não fosse quanto que era o também. preço? Tá. 50 mil ienes.
50 mil ienes. Quem converte não compra, né? Mas assim, eu não quis nem saber do preço. Eu só disse, meu Deus, Jesus amado, tomara que meu cartão passe aqui, né? Tem lugar que o cartão não passa, tá? Ah, e tem mais isso também. Mais isso. Em Chicoco teve alguns lugares que o cartão não passava. Meu Deus, que loucura. Ah, então é isso, mas o mesmo. marido ficou feliz? Nossa, ficou feliz. Igual um brinquedo. Valeu a viagem pra ele. Meu Deus. Então assim, ó. Ele não queria tudo de volta, ele queria a carretilha. Pra mim foi uma coisa muito cara na hora que ele falou. Tu imagina 50 mil na hora, eu vi 50 mil reais, meu Deus. Fora eu não normal, fiz né? conversão, não vi nada. Eu só vou levar. Eu vou levar e deu. Deu. Olha só, quem quiser saber mais da viagem, Instagram, qual é o Instagram? Já terminou? Acabou, né, filha? Não deu tempo pra nada, não deu tempo pra nada. Nós vamos comer o doce que você trouxe de arroz. Tá bom, isso aí. Arroba Anie Jucara no Instagram. Anie Jucara. E no Face, Anie Jussara, com C cedilha, Fabris Casagrande. Eu tô escrevendo aos poucos. Você vai fazer o quê? Um diário? Alguma coisa assim? Não, por temas, assim. Eu tô colocando e aquilo que eu vivi, o que eu senti, mais ou menos isso. Eu não falei ainda dos toris, não falei. Tem várias coisas que eu ainda não falei. E aí eu queria só mostrar mais uma coisinha. Mostra, vai. Assim, ó. Olha só, isso tava assim, uma revista num hotel. A gente ficou em hotel também, né? Num lugar lá, nem lembro onde. Aqui, pra quem tá em casa. Aqui. Aí no YouTube. Aí olha só. Tá. Mas lá em japonês, né? E eu fiquei com isso aqui. Eu só fui entender isso aqui, tá? Aqui quando eu voltei. Então, isso aqui assim, um folheto cheio de flor. É um folheto cheio de flor, mas a gente não lê assim? Pra nós, ó. Olha aqui onde é que tá. E pra eles é o contrário. E pra eles é o contrário. Então, ó. Aí eu só fui entender quando eu comecei a ver as páginas, ó. E é da esquerda, deixa eu ver. É da direita pra esquerda. É muito louco isso aí. Pois é. Não dá, então, assim, aí vocês, aí qual é o questionamento, né? Meu Deus, tá, isso aqui é lá no Japão, mas tu pensa o computador. Não, tudo. A gente vê da esquerda pra direita. Tudo. Então, assim, isso é uma coisa assim, tem muito... Os carros, né? O inverso, é tudo inverso. Eu queria falar dos carros. Tem um monte de coisa, mas não dá, filha, você vai ter que voltar outro dia aqui. Não dá. Anne Fabris comigo aqui, ó. É sempre assim, né? Nunca dá tempo. Não dá, o André Laitano tá te mandando um beijão no coração. O André Laitano. O Dé tá te mandando um beijo no coração aqui. Outro para ele. Obrigado, Aninha. O Dé que tá na minha lista de caminhantes, né? Já foi meu peregrino, convidei ele pra fazer comigo. Que bom. Tá na minha lista. Quem sabe... Tá na minha lista, vamos ver. Aninha, obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, peregrinos ou não, somos todos humanos. Acho que no final somos todos peregrinos nesse planeta. Somos todos peregrinos e temos uma missão. Cada um tem que descobrir a sua. E o que significa ser peregrino? Desapegar-se, carregar só o que é necessário, tá? Agradecer e não reclamar, tá? Olhar para si, mas olhar para os outros e por onde passar, ver o que está de bom. Somos todos humanos. Muito boa tarde, um bom fim de semana. Beijo no coração. Um beijo. A música nos conecta.